Agora Agora sim, sim, Agora sim. agora sim. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos mais uma vez ao canal Papo Humano. E hoje a gente traz a nossa convidada do mês, a nossa parceira e amiga Andréia Martins. Ela está aqui para nos falar um assunto super interessante. E antes que ela comece, antes que ela se apresente, faça, explique o que ela faz, né? Como é que ela entrou nesse meio, o que que ela acha de curioso. A gente quer pedir para vocês acionarem o sininho para receberem todas as notificações do nosso canal e comentarem alguma coisa, alguma dúvida e sobre esse vídeo especificamente que a gente repassa para a Andréia. Depois a gente vai deixar todos os contatos dela aqui. E, Andréia, muito obrigada por ter aceito esse convite. Muito bem-vinda ao nosso canal. Bem-vinda. bem-vinda, Oi, Andréia. meninas, muito obrigado pelo convite. É com muita honra que eu estou aqui para falar um pouquinho do meu trabalho. Andréia Martins, quem é, né? Estou Andréia Martins nessa encarnação. Eu sou professora, terapeuta, numeróloga, mãe, esposa, avó de pet, enfim, uma pessoa comum que está ali sempre para auxiliar. E como que tudo isso começou na minha vida, né? Foi através de querer provar que energia não existia. Então, como que eu entrei nesse meio, já que eu dava aula? Foi através de um curso de baralho cigano. Olha só, fui ver baralho cigano, porque eu queria saber quem estava lendo o carta, o que que ela estava vendo, o que que estava acontecendo naquele momento, né? E aí eu pude provar que aquilo me fascinou, me deixou ali, e aí sim, aquele raciocínio lógico, todo linear, matemático, né? Começou a ter outras formas, subir, descer, enfim. E meu segundo curso foi de numerologia. Na numerologia, eu me encantei porque eu fui para me conhecer o que estava acontecendo comigo naquele momento. Adorei. Aí eu fui me profissionalizar. Hoje, então, eu sou numeróloga de formação. Fiz também um outro curso que é para numerologia empresarial. E hoje, os meus atendimentos com a metodologia humanoterapeuta, eu envolvo também um pouquinho, trago essa energia dos números porque como eu quis provar que não existia, me enganei, né? Tudo é energia, tudo nos envolve. Então, vamos lá. O que que é a numerologia? A numerologia, ela é uma tendência, ela vai olhar para você enquanto pessoa e trazer os números que regem a sua composição. Seu primeiro respiro cósmico, o que que você traz? A sua data de nascimento e o seu nome de batismo, né? Existem vários tipos, e é bom deixar frisado, de numerologia. Existe a numerologia pitagórica, que é o que eu vou falar, a kármica, a cigana, a cabalística é bem falada no meio, algumas têm algumas nuances de diferença, mas a energia vibratória de cada número, ela sim o é, tanto para uma quanto para outra. É a interpretação que é modificada, tá bom? Uh, Na numerologia, veio através de quem, né? Como a gente vai falar de Pitágoras, Pitágoras, olha aí, eu fiz matemática, tudo envolve Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras, ele foi um filósofo, né? Um grego, enfim, ele fundou a escola pitagórica, mas ele já tinha 60 anos. Ele é da década de 582, mais ou menos, antes de Cristo, e viveu até 500 antes de Cristo. Então, olha, é muito antigo. E ele, através da visualização, né? Ele percebeu essas vibrações, que os números, eles têm polaridades, tanto a positiva quanto a negativa. Só que aqui a gente sempre, quando vai fazendo uma leitura, a gente nunca envolve o lado negativo, é sempre positivo. Você que vai verificar, poxa, será que eu tenho algum bloqueio na minha vida? Aí o numerólogo, de acordo com a conversa, percebe se existe algum bloqueio. Algum número você não executa ele da forma que ele deveria ser executado, praticado, porque às vezes a gente faz o quê? Nega alguma coisa. E isso é para nossa vida, a gente está sempre negando, né? Ou a gente está sempre negando o nosso masculino, ou o nosso feminino, enfim, o nosso pai, a nossa mãe, e aí vai. E nos números não é diferente. E vocês, meninas, já ouviram falar sobre a energia dos números? Tem alguma curiosidade? Ah, eu achei fantástico, porque eu nem sabia que existia tantas versões, né, É. ou tantas linhas, né, de numerologia, né? Eu imaginava que só tinha a cabalística ou a pitagórica que você falou agora, eu não sabia que tinha outras linhas, então eu achei fantástico. Eu já fiz um É, curso básico de cabalística, da numerologia cabalística, há muito tempo atrás.
aprendi a energia dos números, tal, e como aplicar um pouquinho, mas assim, não desenvolvi, né? Sei ali algumas coisinhas que dá para colocar um número para equilibrar o seu nome, né? Sei que tem bastante maneiras de utilizar na prática nesse campo energético para trazer um equilíbrio. Então, isso eu conhecia, e eu conhecia mais mesmo a cabalística. Eu não sabia que tinha outras também. Para mim foi uma novidade quando eu fui dar uma pesquisadinha o que que era, e aí que eu percebi que tinha também vários tipos, né? Eu também desconhecia essa variação, né, dentro da numerologia, de tantas linhas, assim, foi uma surpresa também. A gente sempre, quando ouve, ainda mais que a gente é leigo no assunto, imagina que tenha só uma linha, né, Pitágoras, principalmente, mas interessante isso que você trouxe, e a linha que você escolheu fez todo sentido para você, né, você como professora de matemática, né, quis provar Como, racionalmente, por isso que escolheu a pitagórica, né? como nada é por acaso, né? É verdade, nada é por Exatamente, acaso. então. É, O pensamento matemático, né, geralmente ele é linear, porque você não tem como você ir para uma equação se você não sabe as operações básicas, sim, né? Então a gente dentro, por exemplo, de uma terapia, de uma psicanálise, nosso pensamento faz isso, né? Ele é, não pode transitar ali, senão você enrijece, aí você não consegue nem se ajudar e muito menos ajudar alguém. Então ele veio bem a calhar, então tudo está certo como está, com toda certeza, né? E eu fui lá para provar que não existia energia, e olha aí o que que aconteceu. sim. Estou ali no meio dos números da energia. Mas vamos falar então um pouquinho, vou trazer já que vocês, né, não têm tanto conhecimento, a Chan tem, ela até pode auxiliar se desejar, né? Como que Pitágoras ele faz esse mapa, né? Como que surgiu tudo isso? Primeiro é com a data de nascimento. Através da data de nascimento, você encontra a maior parte dos seus números. E outras três vibrações numéricas vêm do seu nome, mas dentro da pitagórica vem do nome de batismo, aquele que você recebeu ao seu primeiro suspiro cósmico. Uhum. Então, eu já fiz mapas de pessoas que de repente começaram a escutar, né? Porque eu faço mapa escrito e eu gosto de dar uma devolutiva para a pessoa. E aí, conversando com ela, ai, Andrea, mas eu não estou me identificando. Aí eu fui confirmar a data e o nome para ver se estavam corretos. Aí ela falou: Olha, estão corretos, mas eu não nasci nessa data, eu fui registrada nesta. Hum, Então, também aí teve, por isso que ela não se identifica. identificava. Por quê? Ela não nasceu naquele dia, ela foi registrada. Então, a gente Hum, sempre enfatiza que precisa ser a data real de nascimento, né? Ou pelo menos Entendi. aquela que ela se identifica mais. Embora todo mundo comemorava num dia, ela nasceu em outro. Então, percebem? Aí já tem a diferença. E aí, quando eu trago com a versão do dia que ela nasceu, fez total sentido para ela. olha que Olha que interessante, importante, né? é, André, e se por acaso a pessoa não sabe o dia que ela nasceu, por exemplo, uma pessoa foi adotada, às vezes, né, e não sabe exatamente em que momento, qual foi o dia do nascimento, alguma coisa assim, tem como ela descobrir daí, ou ela vai passar a data que ela sabe? Então, é difícil, eu sempre deixo muito claro, porque quando eu aprendi, também aprendi dessa maneira, eu também fiz essa pergunta, e se eu não sei, né? Então, eles até pedem para que a gente nem faça a numerologia para essa pessoa, Entendi. nesse formato. Por quê? Porque não vai ter, você vai estar, é como se você Não vai ser estivesse fiel. remando contra a maré. Eu Hum, vou falar uma coisa para você, vou falar assim para você. Olha, Lê, você precisa ter força, você veio para exercer autoconfiança, uhum. coragem, você veio para. E você, de repente, não é. Você é aquela que você veio para ser mais atenciosa, receptiva. Como que você vai fazer algo daquilo que você que não é da não. essência, né? Não é Vai da saindo essência dela, contra a né? natureza, É, né? é. A natureza da Exatamente. pessoa. Ao Aí invés de talvez acho que a ajudar, pessoa deveria aprender. atrapalhou. É É, isso, ao invés de ajudar, atrapalhou isso mesmo. Eu acho que aí talvez a pessoa teria que procurar antes, né, um astrólogo para ver o mapa astrológico, talvez, né? Talvez Porque aí eu através da acho que astrologia é alguma conseguisse coisa assim. melhor. Exato, Uhum. né? Então, não é muito recomendado. A gente consegue olhar para o nome dela, né? O nome que foi registrado, se de repente também não foi trocado, né? As pessoas, por exemplo, que trocam o nome. Eu, por exemplo, né? Eu não troquei meu nome, mas quando eu me casei, eu fiz um acréscimo. Este acréscimo, ele exerce uma função, mas o que está vigente mesmo dentro de mim? Aquilo com que eu nasci. Então, eu agreguei algo, mas essa parte, ela tem uma vibração? Tem, mas ela é menor intensidade.
Foi assim que a Uhum. gente aprendeu dentro da pitagórica. Não Como sei se nas fosse um outras. complemento só, né? Não é uma definição, porque a definição é o seu nome de De batismo, né? O nome de batismo. base, né? Tá. Isso É mesmo. conhecido como assinatura energética. Uma assinatura energética, exato. Essa é a minha assinatura energética hoje, entende? Quando eu acresci o nome. Ou meu pai, por exemplo, não me batizou, não me registrou, e agora ele quer reconhecer paternidade, ele vai me dar o nome dele. Não está valendo esse. Esse é a minha assinatura energética deste momento, mas qual foi a que foi me dada logo que eu nasci? Entendi. Entende? Então, Que existe ali. Só interessante. que, assim, o nome, ele vem com três, né? Bom, primeiro vamos lá, vamos resumir aqui. Pitágoras, existem 14 vibrações numéricas no mapa pitagórico, onde cinco são fixas, nascem e morrem com a gente. As outras, não é que nascem e morrem, elas têm um período para acontecer. Hum, Eu já vou explicar. Então, através dessas cinco vibrações fixas, três vêm do nome. Então, a gente pode olhar para aquele que não sabe a sua data de nascimento. As demais vêm a partir da data de nascimento, hum. tá? E todas as vezes que eu vou fazer um mapa numerológico, eu pergunto a data, confirmo e o nome de batismo. Ok, faço. Se a pessoa falou, Andréia, mudei o nome, você pode ver a energia desse nome que eu carrego? Posso, mas aí eu já sei que é um nome à parte que ela tem e Uhum. ela quer ver qual é a energia daquele nome. Tem vibração? Óbvio que tem, mas o que está exercendo ela, está regendo ela, foi do nascimento. André, e quando a Interessante. artista, por exemplo, que muda o nome, né, tem o nome artístico, né, e a gente vê isso que é muito comum, né? Tem pessoas Sim, que mudam o nome, ou mudam uma letra do nome para mudar a energia, né? Isso, então é isso que você está falando, ele funciona, mas para aquela energia de momento, mas o que ela carrega não muda. não muda. Aquela energia que ela nasceu com A ela é que não essência vai dela não mudar. muda. Exato. Entendi. É, então, eu acho que tem muito disso na cabalística. Eu não tenho muito conhecimento dela, não posso Uhum. falar, mas na cabalística você vê mesmo esse agregar. O que que Existe dá um também a match? vibração, isso. Existe a vibração, por exemplo, das casas também. Eu moro no apartamento 22. 22, 2 mais 2 são 4. Quatro Uhum. tem uma energia. Só que eu não quis dar a energia do quatro para minha casa. Eu quis dar a energia seis, porque seis ela rege realmente a família. Então eu falo assim que eu moro no 22B, porque o meu bloco é B. Então eu já emendei 22B. Então o que que eu estou fazendo? Eu estou trazendo uma energia mais família para o meu lar. Ah, que interessante. Entendeu? Aí eu posso. Legal. Mas qual que é o número da casa? 22. O que que é o 4? O que que o 4 quer dizer? Ordem, disciplina, muito trabalho, organização. E eu já tenho tanto isso No no pro meu, eu não ambiente quis fazer. profissional? Aí eu coloquei o Bzinho ali, né? Mas vamos lá, vamos voltar ali para o mapa, né? Então, Uhum. Pitágoras, através dessa numerologia, vem 14 vibrações numéricas, cinco são fixas e as demais são cíclicas, né? Acontecem em alguns momentos. Então, existe o número da sua missão, que vem da data de nascimento. A sua essência, a sua alma, vem do seu nome, das vogais do seu nome. O seu sonho, não aquele sonho para ficar no papel, aquele sonho para acontecer mesmo. Ele vem das consoantes do seu nome. A sua expressão, o modo como você se apresenta e que as pessoas esperam de você, vem da soma das consoantes com as vogais. E onde que eu encontro isso? Eu vou tentar trazer aqui para vocês, veja se vocês conseguem visualizar, só para as pessoas verem, mas isso vocês podem fazer a pesquisa em qualquer site e vai aparecer a correspondência. Estão vendo? Uhum. Sim. Sim, dá para ver, dá. Né? Então, por exemplo, a letra A, que é uma vogal, ela exerce a vibração 1, a B, 2, C, 3 e Hum, assim sucessivamente. Então, para você saber qual é a sua alma, você só vai somar as vogais do seu nome, desde do seu nome e o seu sobrenome, tá? Para você saber o seu sonho, são as consoantes. Então, pega as consoantes do seu nome inteiro, soma, você vai ter essa vibração numérica. E a sua expressão é a soma dos dois. Então, vamos dizer que tenha dado 5 na sua alma e tenha dado 8. Aí, 8 mais 5
13. 1 mais 3, 4. 4 fica sendo a minha expressão. E eu falei justo da minha, tá? Minha alma é 5. A minha alma é 5, o meu sonho é um 8 e a minha expressão é um 4, que é o 5 mais o 8. Aí dá 13 e a gente vai reduzindo até chegar em um único algarismo, tá? Alguns números que são o 22 e o 11, eles são considerados números mestres. Então, nós não fazemos esta soma, a gente deixa lá 11 e 22. Mas aí tem duas interpretações, para o 11 e para o 2, e quem é 22, para o 22 e para o 4. Então, a gente tem um pouquinho a mais de informação para aquelas vibrações numéricas, tá? Então, vamos lá, o que eu posso trazer agora para vocês? Qual que é a vibração de cada um desses números? Quando você tem o 1, o que o 1 fala? O 1 fala da força, da liderança, da sua iniciativa, da autoconfiança, da coragem, do brilho, do sucesso, das conquistas. É um número de autoridade. Só que lembra que eu falei que tem a polaridade positiva e a negativa? Eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque de repente eu tenho muita força e eu acabo exercendo o quê? Uma arrogância, uma agressividade. Isso seria uma dificuldade para quem é um. Entendi. E, se vocês me permitirem, né, a Chã me permitir, ela tem como missão o um. Então, ela veio para quê? Ela veio para mostrar essa originalidade dela, para ela tomar iniciativa, para ela ser uma líder. Ela é tudo para ser líder, né? Exercer essa liderança, ter brilho, sucesso, ter as suas conquistas, as suas posses. O número 1 também é um número muito com a energia masculina. Ela traz essa energia masculina. Então, essa é a missão da Chã, tá? O que é o 2? O 2 vem com a união. Então, se o 1 eu preciso fazer muita coisa sozinha, o 2 não, eu já vou precisar de ter o quê? De estabelecer o companheirismo, né? De eu poder fazer as minhas coisas sempre em parceria. E aí, no mapa, quando dá um 1 com um 2, por exemplo, porque eu falei que são 14 vibrações numéricas, então vamos dizer que tem 1 e tem 2. E aí, são números opostos. Aí eu tenho que usar o quê? Do equilíbrio, encontrar esse equilíbrio. Então, o 1 não é a força? Então, eu, através da minha força, da minha liderança, eu tenho que, por exemplo, se eu sou chefe, unir. Ó, vou unir vocês três aqui, vou trabalhar em conjunto para que a gente possa fluir. Então, eu vou dar as minhas ordens, mas eu tenho que estar o quê? Incluindo o quê? Trazendo vocês para trabalhar junto comigo, por exemplo, se eu fosse um, para trabalhar junto comigo em parceria. E aí eu consigo fazer o 1 e o 2. Porque quando eu vejo separado, como que eu vou fazer esse 2, meu Deus? Se eu tenho que ser força, se eu tenho que ser solidária, se eu tenho, sozinha. Enquanto 2, eu preciso o quê? De ter uma parceria. Olha só que interessante. Deu para E entender, gente? Eu fiquei confuso. deu, com certeza. E o legal é que já consegui imaginar um monte de coisa, né? Porque a gente conhecendo, né, tendo esse conhecimento, você consegue até entender, né, ou a tua personalidade e como você pode lidar, né, em diversas situações, né? Num ambiente de trabalho, dentro da família, né? É muito bacana isso, porque a gente sempre fala aqui, né, meninas, que tudo é autoconhecimento, e quanto mais ferramentas a Quanto gente mais, né? tiver, né, pra gente se conhecer e saber como usar ao nosso favor, né, nossa, é muito, muito legal, adorei, já quero fazer, André, um mapa. Depois você Interessante fala aí como é que a também. gente faz pra fazer. É, não, Pode deixar. interessante também é saber das pessoas, pelo menos, mais próximas de você, né? A família com quem Isso, você convive, porque assim boa. você acaba entendendo também, né? Às vezes a gente briga por uma coisa, né? Insiste numa coisa que não é da pessoa, não adianta, né, esperar isso dela, que ela não vai trazer, porque não é da essência dela, né? Então é Verdade. interessante tanto para a gente se conhecer como para deixar de brigar, digamos assim, com os outros, né? Porque pedindo uma coisa, Exatamente. cobrando uma coisa que eles não podem dar, né? Porque não é da essência deles. Muito Exato. interessante, muito interessante. Conta Eu mais, vou Zé. continuar falando dessas vibrações dos números, porque é para as pessoas em casa poderem fazer, Sim, né? conta mais. Uhum, O crescimento vem do número 3, né? Então, eu tive o 1
que é o para trabalho mais individual. O 2 com as parcerias. E o 3 é aquele momento onde você vai crescer, né? Você vai soltar a sua criatividade. Eu costumo dizer que é o número da maternidade, da Hum, paternidade. Se você tem esse 3 em qualquer lugar do mapa, você veio sim para ser pai ou veio para ser mãe. Ah, mas eu não desejo. Mas aí seria recomendável que você tivesse, hum, exercesse de alguma maneira, para você não bloquear o seu mapa. De que maneira que eu posso exercer? Eu posso ir até numa creche, por exemplo, num orfanato, e adotar, mesmo que eu não leve para minha casa, mas que eu entregue aquele amor de alguma maneira, né, para aquela criança assumir, que está né, esse precisando. compromisso de alguma maneira, não necessariamente tendo um filho realmente, né? Não, é Exato, interessante isso, porque quem é leigo nisso já imagina, né? A pessoa, por exemplo, que não quer ter filho, ou que não possa ter filho fisicamente falando, e sabe que isso está no número, é interessante saber essa alternativa, né? Porque exatamente, né? Não é é que uma você é forma de. obrigada. Exatamente, exatamente. É uma E aí, indicação, digamos assim, mas. outra coisa, tem gente que não vai ter o contrário. Ah, eu não tenho 3, então eu não posso ser pai, não posso ser mãe? Não, pois é. Você pode, mas você não veio com aquela, vamos dizer assim, você não escolheu aquilo para Uhum, você, né? Mas você pode sim. Eu sim. conheço a minha cabeleireira, desculpa ela tá falando aqui, que eu sempre cito ela. Ela não tem 3 no mapa e ela tem quantos filhos? Ela tem 5 filhos. Então, em todos os momentos em que a vida dela estava dando uma saída de rota, vinha uma criança para colocar ela de novo no eixo, Para centralizar. né? E ela sabe, eu brinco com ela, tô falando aqui, mas ela sabe. Ela falou: não, André, você pode me usar como exemplo, sim. Tá? Então, existe isso, é um número da. Olha só, vocês perceberam o que eu falo, né? Fala, 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 sou eu. Eu sou um 3, a minha missão é um 3, né? Eu vim com esse talento. Eu tenho que desenvolver o quê? A minha comunicação. Mas eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque se eu não tiver essas qualidades na polaridade positiva, eu posso ser desordenada, indecisa, Hum, superficial, tagarela, falo, 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 e nada. Prolixa. Exatamente. Então, vocês percebem, e sempre precisa do quê? De um do equilíbrio aí. equilíbrio, né? Como tudo é. Tudo é equilíbrio. Então, é um número divertido, otimista. Então, para mim, por exemplo, não tem tempo feio mesmo, né? Eu estou sempre vendo alguma coisa, mesmo atrás do ruim. Eu tenho que tomar cuidado também para isso também não ficar um saco, né? O negócio tá todo mundo morrendo e eu tô lá. Não, gente, Não, vai dar vai dar certo. certo, né? Então, tem que tomar cuidado sempre em encontrar esse equilíbrio, mas eu já sei agora como que eu devo proceder, né? De alguma maneira. O quatro já traz a estabilidade, uma ordem, uma disciplina, uma organização, uma rigidez. É uma pessoa super dedicada, trabalhadora. Eu sei que eu tenho 4 num determinado lugar lá, que é o meu presente divino. Eu sei, eu vou morrer trabalhando. É trabalho, 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 trabalho. Né? Então, e consegue com isso encontrar o quê? Uma estabilidade. É um número da Hum, sinceridade também. Então, se você tiver aí um 4, principalmente na sua missão de vida, que vem através da sua data de nascimento, pode contar que é uma pessoa super honesta, leal, sincera para trabalho. Não quer dizer que os outros não sejam, tá, gente? Eu só estou falando uma sim, característica muito aham. grande desse número, dessa vibração numérica. Já o 5 são as mudanças, né? O 5 caracteriza muito as mudanças. É um número da liberdade, da independência. Ela quer ser independente. É um número que eu costumo dizer muito cigano, gosta de mudanças. Então, hoje minha casa tá assim, amanhã você vai chegar, o sofá não tá mais naquele lugar, tá em outro, gosto dessa mudança. E eu preciso aceitar as mudanças que estão para vir na minha vida, Hum, de alguma maneira. Porque às vezes a gente não aceita, a gente luta com determinadas coisas, né? E as coisas não fluem. Então, quem tem um 5 tem a necessidade de realmente da acolher e mudança. aceitar essas mudanças. O 6 é um número, como eu falei, mais família, da harmonia.
traz a tranquilidade, a paz, a calma. É um número emotivo, muito afetuoso, amoroso, caseiro, gosta de valorizar o lar. Então, aquele que tem 6 ali é aquele cara que gosta, ou aquela mulher que gosta da casa, gosta de ter tudo arrumadinho, tudo no esquema, mas também tem que tomar cuidado. Por quê? Porque, de repente, muita tranquilidade, muita paz traz o quê? Acomodação, desleixo, irresponsabilidade. Vocês percebem? Tudo existe o lado da polaridade positiva e da negativa, né? Também tem que tomar cuidado, quem é muito ciumenta, tá ali no 6, os ciúmes em excesso, né, das pessoas e das coisas. Eu costumo dizer que o 6 também, ele acaba desregulando muito o nosso metabolismo, né? A gente tem a tendência a engordar um pouquinho mais. Então, o 6 ele tem que estar em equilíbrio para que você não cause isso, né? Olhando, associando, porque todos os números têm uma associação também do lado da saúde, a gente vai Uhum. observando isso. E o 6, né? Se ele se torna acomodado, o que que vai acontecer? Ele vai ter a tendência de engordar. Olha que interessante, né? E É. foi só estudando que eu fui percebendo isso. Aí, opa, o que que eu estou fazendo aqui da minha vida, né? O 7, meninas, é o primeiro número que Pitágoras disse que tem a ver com a sua espiritualidade. Quando a gente fala em Uhum. espiritualidade, a gente não está falando de religião, não tem nada a ver com isso, né? Quem é terapeuta sabe que a espiritualidade é o seu olhar para dentro, é o olhar, conhecer quem você é. Porque queira quer, queira Uhum. não, somos fractais divinos também. Então, o nosso Deus, né, seja lá como você chama, Deus, Buda, Jeová, Alá, enfim, não importa, é o que está dentro de você. Então, é Uhum. esta conexão, é a busca pela espiritualidade. Então, se você tem 7 em qualquer posição do seu mapa, trate de olhar mais para a sua espiritualidade e de exercê-la, né? O 7 é um número muito analítico, ele fica na observação, tem um autocontrole assim, né, que acaba sendo muito rígido, tem que tomar Uhum. cuidado também, é muito introspectivo, é um intelectual, é muito racional, perfeccionista ao extremo, em qualquer coisa que faça, né, e tem muita intuição, né, é supersticioso, é uma pessoa também seletiva, que honra a Uhum. fidelidade, mas também tem que sempre que tomar o cuidado, né? Para você não ficar muito nervoso, ter muitos vícios, porque quem tem esses números, esses números que são considerados mais para olhar para a sua espiritualidade, pode ter a tendência a vício. E quando a gente fala em vício, a gente não está falando em vício somente com cigarro, bebida, a gente está falando em tudo, na comida, no álcool, no sexo, no falar, enfim, Uhum. todos os tipos, né? O 8 é a justiça, né? A justiça, é o equilíbrio para essa pessoa, né? Quando a gente fala em 8, a gente já lembra da justiça, de um ser muito energético. Ah, quem é um 8, quem tem um 8 em qualquer lugar do seu mapa, mas vamos falar da missão, né? Ele veio para ser direto, objetivo, verdadeiro, muito organizado e prático. É um visionário. E por ser visionário, tem a tendência a ter mais, vamos dizer assim, dinheiro guardado. A prosperidade é muito bem-vinda. E se por acaso você tem como missão 8, ou você tem uma alma 8 e você não tem isso, opa, tem alguma coisa bloqueando o fluxo da sua existência aí. Porque geralmente Uhum. um 8, ele tem muita visão, ele está vendo lá na frente, então ele consegue ter o sucesso material, o espiritual também, embora não seja um número voltado tanto para a espiritualidade, mas ele tem isso dentro dele. Mas para que também aconteça, olha lá, de repente eu não tenho, eu vejo que eu sou um 8 e eu não tenho isso, porque de certo eu não estou sendo honesta. Aí você fala, não, André, eu nunca roubei Uhum. nada. Mas lembrando que a honestidade não tem a ver com isso. A honestidade tem a ver em você fazer aquilo que te agrada. Então, de Uhum. repente, eu não estou sendo honesta comigo mesma. No Comigo começo. mesma, Tá Não aí. é para o outro, é comigo. Então, ops, precisa de mais nada, né? Ai, Percebe? Às Deus, vezes é com ai, você Deus. próprio, né? Então, e eu vou falar uma coisa que eu, geralmente é o que eu consigo identificar, é essa não honestidade para consigo em primeiro lugar. Ah, marcamos esse final de semana, vamos para a praia? Aí às 3, vamos. Aí chegou no dia, eu não tô afim.
E aí eu ligo e falo, Xan, não vou. Aí a Xan vai falar, nossa, Andréia, mas por que que você não vai? A gente combinou, faz tempo que a gente não se encontra. Ah, vai, vai, vai. Eu falo, ah, tá bom, vai. Olha lá, o que que eu fiz? Contra Nesse você. primeiro momento, eu estou não sendo honesta com os meus Sim, é. sentimentos. Por algum motivo, eu senti a vontade de não ir. Só que aí a Chan começou a falar, por Desistiu? exemplo, e eu acabo cedendo. E será que a gente não faz isso para outras coisas? Vixe. Sexo, por exemplo, é uma delas, dentro de um Família. É. casamento. Família, Nossa. e etc. É. Percebe como tudo está interligado? Sim. Sim. Ah, é E eu tudo gosto tão de óbvio, né? Mas a gente tem uma mania ainda de querer achar justificativa, né? Exatamente, a gente não tem que fazer, né, justificar para o outro, não quero, não Hum. quero, vou, né? Eu gosto muito de falar do oito também, que tem uma coisa bem interessante, ele tem talento para altos cargos, assim como o um também tem talento para altos cargos, só que existe uma diferença, os dois números são líder, exercem liderança, né, o um e o oito. Só que o oito, ele é aquele líder mais carismático. Então, vamos supor que eu trabalhe com vendas. Vendas, vocês sabem que é pauleira, né? Você tem que Uhum. bater meta X, Y, Z. Então, vamos supor que eu sou uma líder um. Eu vou falar assim, meninas, olha, hoje eu tenho que bater a meta de R$ 100.000. Temos que bater essa meta. Viro as costas e vocês têm que se virar para bater R$ 100.000. O 8 já vai chegar e falar assim, pessoal, hoje a gente tem que bater uma meta de R$ 100.000. Quem tem ideia? O que a gente pode fazer? O que eu posso te ajudar para que a gente possa bater essa meta? Então, existem os dois tipos de líder, né? Aquele líder que fala, vira as costas, e o outro que vai e abraça mais, né? Então, Você essa é a sabe que eu diferença. trabalho numa área comercial, Olha aí. área de vendas, só que é venda interna, área interna de vendas, do atendimento ao cliente. E com certeza você atrai muitos clientes. Por quê? Porque você tem esse lado, esse prestígio, assim, esse carisma, Ah, né? eu adoro, adoro, Vou adoro falar. atender as pessoas, é. Eu gosto bastante. Entendeu? Vamos lá, ó, vamos agora, só para você ser prática. A Chan, eu sei que é um de missão, que é a soma da data de nascimento. Então, você pega o seu dia, mês e o ano, 1900 e tananã, você soma tudo, essas três datas, e aí você vai ter o quê? Sua missão. Que eu Tá, acho que eu não missão, falei isso tá. anteriormente, tá? Essa é a missão. Então, a missão da Chan é ser líder. Se a missão da Ale também é ser líder, então foi por isso que elas conseguiram, nesse momento, deixar isso mais alinhado. Não quer dizer que você não fez a sua contribuição, não é isso, mas Não, às vezes Claro, tem com uma que todos puxa têm. certeza. mais que a Não. outra, entende? O nome de batismo, as vogais, elas representam a sua essência. Uhum. A soma das consoantes representa o seu sonho. E a soma dos dois representa a sua expressão, como as pessoas te veem. O 9 ele já é o número da universalidade, universalista, acredita na imortalidade da alma. E o 9 também é considerado um número espiritual. Então, ó, o 7, o 9. O 9 é muito humano, solícito, ele é compreensivo, generoso, justo, prestativo. E se ele tem como missão nove, ele veio para exercer essa humanidade, essa solidariedade, né? Essa compreensão. É muito intuitivo também. Tem que estudar bastante. Eu costumo dizer que 7, 9, 11 e 22, todos nós temos que estudar, mas esses números, eles em especial precisam muito. Por Mais. quê? Lembra? Porque é a questão da espiritualidade. Então, eu preciso me entender e entender tudo que está ao lado. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que são sete e começaram a estudar uma determinada religião. Hum. Aquilo para eles não vai funcionar. Ele vai servir como base, Hum. mas ela vai querer muito mais do que aquilo. Aí ela vai e vai galgar outro. Então, sei lá, ela foi na religião X, aprendeu, foi aquilo, ela vai tirar o melhor. Ela vai para Y, ela vai entender e ela vai cada vez mais. Então, é no estudo dela que ela vai se entendendo. Então, de qualquer maneira, todos nós temos esses números em algum lugar do nosso mapa. Mas quem tem mais Tá. nas Uhum. fixas, elas têm mais essa necessidade, essa busca, né?
E tem uma curiosidade do 9, né, que eu também aprendi, comecei a observar, porque depois que a gente aprende, a gente fica na observação das pessoas que estão ao nosso redor, né? Você sabe o mapa das pessoas, sempre fazer um mapa com a permissão da pessoa, que é Importante. importante, né, para a É, gente isso é não importante, invadir né? a Não privacidade, invadir, né? porque quando eu abro um mapa, eu consigo saber muitas coisas sobre a É, pessoa, né? e a pessoa Então, precisa permitir isso, né? exato. Então, o que é legal, por exemplo, né, quando eu aprendi, falar assim, quem estuda RH, legal, saber da numerologia para poder, por exemplo, ver na data de nascimento, para ver se ela está qualificada Uhum, ali para aquela Hum, posição. É legal, mas uhum, olhar o mapa como um todo já é muito invasivo também, uhum. né? Mas pela data de nascimento você começa a entender, né? E quando você vai conversando com as pessoas e você faz o mapa, e são pessoas próximas, aí você fica observando. O 9 ele é aquele número que atrai. Vamos supor que você está lá num lugar que está cheio de gente. O que vai acontecer? Lembra que ele é humano, que ele ajuda? Uhum. As pessoas vão pedir direto para essa pessoa, para esse 9. Ela vai direto no 9. Você tem alguma coisa hum, para me dar? E o 9 ele não pode negar nada. Um abraço, um beijo, um carinho, um dinheiro, alguma coisa. Entende? Eu tenho pessoas que são 9 que estão do meu lado, eu só fico na observação. Estou lá, tá todo mundo junto. Chegam bem nesta pessoa para pedir alguma coisa. É olha incrível, é só. inacreditável. Eu devo ter o 9 em algum momento aí na minha numerologia, porque eu sou esse tipo de pessoa que sempre, até na rua, né? Você está andando assim, em um lugar desconhecido, vem alguém e pergunta: você sabe onde é a rua tal? Né? Sempre. Exatamente. Você é Ou pedir escolhida. algum ou pedir algum dinheiro, elas têm É. muito disso, né? É bem legal. E o que que seria, né? Já que o nove tem tudo de bom, todos os números têm tudo de bom, mas o que que seria o 9 uma coisa, uma característica negativa? Ser uma pessoa mal-humorado, Hum, excessivamente emotivo. Por quê? Porque ele tem muito isso, né? Dentro dele tem essa emoção, mas aí ter um excesso de emotividade, ser melancólico, ter vícios também, né? Ter autodestruição. Então, a gente tem que sempre que olhar para tudo isso, o né? equilíbrio, é. Né? Para esse equilíbrio. Aí eu termina de 1 a 9 esses números, nessas vibrações, mas aí eu disse que existem dois números que são considerados mestre para Pitágoras, que é o 11 e o 22. O 11 a gente fala que é o número da intuição. Ele tem todas as características do 2, porque 1 mais 1 soma Hum, 2. Mas ele ainda tem a inspiração, uma sensibilidade desenvolvida, é espiritualista, artístico, muito habilidoso, idealista. E tem uma curiosidade também do 11. O 11, nós temos chakras pelo corpo, né? São Uhum, vórtices de energia, como todos nós sabemos, né? A gente fala mais de 7 chakras. Mas o 11, quem vem, ele tem os chakras das mãos bem desenvolvido. uhum, tá. E é recomendado para essas pessoas que elas façam algum trabalho de doação energética com as mãos. Passe, reiki, barra de axis, Uhum. alguma coisa que ela possa fazer como falo? Esqueci agora, gente. Fazer essa Fluxo. canalização dessa energia, essa troca aham, energética. Uhum. Por quê? Que quando as pessoas elas começam, eu tenho também pessoas na família que eu já fiz e tudo, tem muito problema de dor. O que que são essas dores? É essa não espiritualidade Hum, trabalhada. Ela começa a ter fibromialgia, artrite, artrose, tudo hum. quanto é coisa. Por quê? É como se fosse uma panela de expressão É um de pressão. acúmulo da energia. uhum. Exatamente, você tem muita energia dentro de você, você não fez esse desenvolvimento. E aí ela Tá. explode na hora. Aonde que ela explode? Na sua sensibilidade Hum. corporal. E Olha aí só. a Chan trabalha com tudo isso aí, Chan. Quem tem algum tipo, né, na yoga, né, que você faz bastante esses movimentos e tudo, o 11, que as pessoas que têm fibromialgia, você vai lá, faz um mapa dela, ela tem o 11 em algum Tenho duas canto. alunas, vou perguntar depois em seguida para saber a data de nascimento delas. Pergunta para elas, às vezes é que tem outros números, como eu falei para vocês, a vibração são 14 vibrações, né? Mas em algum lugar pode ser que elas tenham, né? Lógico que Uhum. não é uma regra, né? Eu tenho Uhum. 11, então eu tenho que tomar cuidado para não ter isso. Não, É. simplesmente você tem 11, procura estudar mais a sua espiritualidade, ouve mais a sua intuição.
Hum. Se você puder fazer um estudo, né, de reiki, passe, barra de axis que tem, quem é da messiânica, que tem o jorei, né, se eu não me engano, tudo que desenvolve com as mãos, você fazendo esse trabalho energético, Eu tenho né, um é bem 11 legal. maravilhoso aqui em casa que tem uma mão que é santa. Põe a mãozinha onde eu tô com dor, passa. É uma Passa. beleza. Possivelmente ele tem esse Verdade. 11, ele é um reciclador de energias, lembrei a palavra, é um reciclador energético. Muito legal. E o último número, né, o 22, 2 mais 2 é 4, tem todas as características do 4, e é considerado um número mestre, é um número da riqueza material. É uma sabedoria nata, é o número do mestre, Uhum. genialidade, facilidade de ensinar, tem força, vigor, sonhador, a espiritualidade e a magia. Eu digo que é o número do bruxo, da bruxa, porque a sua sensibilidade é muito desenvolvida. Então, gente, o 22 ele veio realmente com todas as qualidades, tem tudo dentro dele. Vamos supor, ai, não sei nada e eu tenho 22. Quando você for estudar qualquer que seja a coisa, você vai vindo assim, vai me dando os seus estralos. Puxa, já vi Uhum. isso, já vi aquilo. A sabedoria dele está ativada. Todos nós temos, mas para o 22 o negócio eclode mais rápido. Mais É aguçada. mais natural. Exatamente. Então, e outra coisa, qual que é a energia, né, quando está descompensada ali do 22? É ser ganancioso, corrupto, é Uhum. imprudente, usar magia para o mal ou para o seu próprio interesse, entendeu? Então, é isso, gente. E resumindo, um, força, dois, união, três, expansão, quatro, estruturação, cinco, transformação, seis, afetividade, o sete, autoconhecimento, o oito, a justiça e o nove, a universalidade. Esse é o Muito resumo interessante. das vibrações numéricas. Gente, falei, hein, pelos cotovelos, ó. Prova Não, três. A prova mas de é, que é o 3 está funcionando, né, Andréia? Funcionando, é A verdade. tua essência. Mas é Não, muito maravilhoso. interessante, né? Porque é como você trouxe, até você que era da área da matemática, né? Uma coisa super exata, né? Aquela coisa Isso. assim, a gente percebe fazendo essa contagem como bate com a nossa característica mesmo, né? Como não tem como errar, não é uma coisa que foi, né, jogada, adivinhar, nada disso. Foi realmente um estudo e mostra realmente a característica das pessoas, né? Você falando aqui Exatamente. das características, a gente começa a lembrar, essa pessoa deve ser número tal, a fulana deve ser número tal, porque é tão ali certo a característica, como se você descrevesse a pessoa mesmo, né, sem nem conhecê-la. Exatamente. E existe assim, ó, para a gente finalizar, e eu posso voltar para falar várias vezes sobre isso, eu gosto bastante, acho que dá para ver o brilho nos olhos, né? Quando a gente faz um mapa, né, a gente entra na energia da pessoa, como eu falei, a gente acaba descobrindo várias outras Uhum, tendências dentro daquele mapa, né? A gente vai conversando e vai trazendo a realidade da pessoa, porque fazer um mapa só por saber, eu tenho mais número X, Y, Z, não é legal, é para você uhum, entender, para o seu autoconhecimento mesmo. E você falou uma Uhum. palavra muito interessante, ele não tem a tendência para você fazer nenhuma adivinhação. uhum, Não é adivinhação. Aquilo é você em essência. Então, lá tem a sua missão, tem a sua essência, tem os seus ciclos, aqueles ciclos que acontecem de 0 a 28 anos. O segundo ciclo de uhum, 29 a 57 anos. E o terceiro ciclo de 58 até o final da vida. Os Hum. desafios, que são consideradas como os nossos karmas, eles também acontecem ciclicamente, de 0 a 28 e de 29 a 56. E o outro desafio, ele é fixo na nossa vida. Então, o que que eu preciso de fato trabalhar em mim? Qual que é o meu maior desafio? Olha uhum, que interessante no meu mapa. Eu sou um 3 de missão, então eu venho com essa questão, eu preciso desenvolver a minha comunicação, essa habilidade, né? Preciso ser otimista, veio para isso. Só que o meu desafio é um 3. Se eu conseguir me desafiar nesse 3, eu dou esse salto quântico na vida. Então, uhum, não é porque está na minha missão que eu vou conseguir fazer bonitinho. Aí é pelo contrário, porque ele está ainda no uhum. meu desafio.
Ele é meu maior desafio. Mas aí, eu sabendo disso, eu vou fazendo movimentos para que eu consiga desenvolver esse meu desafio nessa minha missão. Ah, E aí, então, importante isso. é muito importante o desafio. Então, quando a gente vai olhar, eu gosto muito de trabalhar com uma pessoa. Eu até tenho um trabalho que se chama ancoragem numerológica. Essa ancoragem numerológica, eu trabalho com os 3 números, né? Na tríade, sua missão, sua essência e seu maior desafio. Então, eu trabalho muito esses 3 números com a pessoa. E depois eu tenho 4 números que são realizações, são os nossos presentes divinos que acontecem na vida e cada um tem um período para acontecer. Né? Uhum. Então, são 4, que eu falei para vocês que eu tenho 4 demais no meu mapa. Então, eu tenho 4 na minha expressão e eu tenho 4 na minha realização. A partir, eu acho que dos 56 anos, eu entro nessa vibração 4 e vou até morrer. Ou seja, eu falei que eu vou morrer trabalhando, né? Uhum. Que é o 4 ali. Por isso que eu quis, aqui na casa, tirar um pouquinho esse 4, quis colocar um 6, dar uma Uhum. quebra, né? Lógico que não moro sozinha, então, para dar uma equalizada aqui nas energias. Então, gente, o mapa é realmente uma ferramenta para o seu autodesenvolvimento, né? Uhum. Então, o que que vocês podem fazer olhando aí na internet e tudo mais? É a missão de vocês, somando toda a data de nascimento. É fazer, através daquela tabelinha pitagórica, a sua alma, o seu sonho e a sua expressão. Os Uhum. demais, aí tem continhas, as continhas não são difíceis, mas tem continhas mais elaboradas, Mas, uhum. que convém procurar realmente alguém que entende para que faça a interpretação correta para vocês. Interessante. E esse autoconhecimento que você trouxe através dos números também faz com que a gente também consiga se autoaceitar depois, né? Porque às vezes a gente também, além de Verdade. cobrar dos outros, se cobra muitas coisas que não é nossa, né? É Às vezes verdade, a gente, eu devia ter feito, não, mas não é teu, não adianta, né? É como você insistir de bater numa porta que não é a tua, ela não vai abrir nunca, né? E a gente se cobra tanto, Perfeito. às vezes, por umas atitudes, né? E não vão acontecer, né? E é exato, mais uma ferramenta para a gente ter esse autoconhecimento de se aceitar mesmo, com porque quando a certeza. gente começa assim a olhar, né? Acho que é a chave de tudo, porque a gente para essa autocobrança e a vida flui mais facilmente, né? Não adianta querer remar contra a maré, né? Aí fica mais Pois difícil. é, Você até exatamente. consegue, mas o esforço é Mas muito com maior, muito né? mais. Pra quê, né? Você faz muita força. É. E alguém, eu não sei se foi a Cintia ou a Ale que falou para a gente conhecer as pessoas, né? Aqui em casa, a minha filha, né, que depois que eu fiz a numerologia, que a gente vai pedindo a permissão e vai fazendo a numerologia deles, eu pude compreendê-la, né? Ela tinha Pois muito é, altos e baixos. Aí eu percebi que existe, que eu não falei aqui, mas no o zero, vocês viram que eu não mencionei o zero. é. O zero, ele existe sim no mapa. São todos? Não. Em alguns mapas existem. O da minha filha é um zero. E esse zero só aparece no desafio, em mais nenhum outro lugar. Então, não é Hum, de todo mundo. E o dela aparece lá. Então, o zero é a vibração numérica que tem todas as vibrações de todos os outros números. Então, hum. ele vibra o 1, ele vibra o 2, ele vibra o 3. Então, Caramba. ela tinha oscilações. Todos os números, ela vai passando pelos números. Exatamente. Então, tinha momentos que ela estava muito eufórica, tinha momentos que ela estava muito depressiva. Então, dá para entender isso também. E a partir desse momento, ela também se entende e também as coisas passam a melhorar para o lado dela. Porque o zero, por mais que a gente fale, não, é um zero. Não, é um zero, é tudo, são todos. Olha a carga que ela É a leva. soma de tudo, Todos. né? É, São todos. E ela é. precisa também trabalhar e desenvolver a espiritualidade dela. Queira quer, queira não. Por quê? Porque ela tem o 7, tem o 9 ali dentro, né? E ela precisa. E tem uma curiosidade do zero, que a minha professora, ela tinha também um zero, né? Aqui me transmitiu todo esse conhecimento. E ela falava que ela era um zerão, que tudo acontecia, uma curiosidade desse número, tudo acontecia com ela. Então, qual que é a possibilidade de você ir lá para onde que ela foi? Acho que para o Lençóis Maranhenses, onde tem dunas, de você Uhum. pegar aquela, Jeep que fala, e o É, Jeep, o que que Bugs, né? acontece? Bem o Jeep dela para, o bug dela lá no para, meio das quebra dunas. no meio das dunas. Qual que é a possibilidade de pegar um avião e acontecer algumas coisas diferentes, né?
é com ela. Então, ela falava assim: todo mundo tem que entender que está do meu lado que vai acontecer coisas diferentes. E ela passou isso para minha filha, porque ela fez a leitura da minha filha, né, na época. E ela falou para a Stephanie: olha, se prepara, que coisas diferentes vão acontecer. E você leva isso na naturalidade. E aí, uma das coisas que aconteceu com a minha filha, né, que ela vai me matar de eu compartilhar aqui, mas ela virou meme, ela foi numa festa. E nessa festa, nessa balada que ela foi, ela se maquiou antes. Veio a amiga dela, elas se trocaram aqui e foram. Chegou lá na festa, a amiga entrou primeiro e ela foi estacionar o carro para depois entrar. Quando ela entrou, ela falou: mãe, a balada parou para me olhar. E eu não estava entendendo, e minha amiga não estava ali perto de mim, e todo mundo me olhava. Eu comecei a olhar para minha roupa para ver se eu estava pelada, alguma coisa assim, mas estava tudo em ordem. Quando a minha amiga eu encontro com ela, ela começa a dar risada. Ela fala: Stephanie, o que que você fez? Seu rosto tá branco. Ela falou: eu não fiz nada, eu me pintei junto com você e você não tá. Aí ela lembrou, ela passou um protetor solar e foi, tinha luz negra bateu nela, e aí deu o reflexo branco dela no meio da balada. E aí ela falou que foi pro banheiro, Fantasma. lavou. Então, entende? Ela não ela falou assim: mãe, se fosse em outro tempo, eu ia me enfiar num buraco e ia ficar É, chorando. Mas aí eu entendi que tudo eu vai acontecer comigo. Eu levei na esportiva, dei risada, virou meme, como o Albino, não sei das quantas, que tinha um negócio lá que eu não sei, e ela virou um meme na internet na ocasião. Olha é só uma que vida cheia de emoções, né? Então, Acontece tudo. A gente vai finalizando por aqui. Eu espero que para você que esteja em casa tenha acrescentado, tenha trazido pelo menos o interesse para você conhecer um pouco mais sobre numerologia, sobre a força desses números na sua data de nascimento, no seu nome, né? Porque daí, como a Andrea trouxe, dá para ter muito conhecimento de si e de todos que estão ao nosso redor, né? E é lógico, se você tiver interesse e quiser conhecer mais, a Andrea vai estar lá embaixo no nosso link, vai estar o endereço dela, você entra em contato e aproveita para conhecer mais profundamente sobre a sua numerologia pitagórica. Muito que bom. obrigada, Andréia. Ah, sim, lógico, gente, não esqueça de clicar aí o sininho, se inscrever no nosso canal e, por favor, compartilhe com mais pessoas para que o nosso canal possa sempre trazer mais informações e alcançar mais pessoas, tá bom? Muito obrigada, prazer, Andréia. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar transmitindo aquilo que eu gosto, que faz sentido para mim, viu? Um grande beijo, sucesso aí para o canal de vocês.